o, eu dei o... Eu nunca quis ser registrado, nunca quis trabalhar com pessoas, porque eu sempre evitei ter contato com as pessoas, e eu não gosto de ter contato com as pessoas, eu não gosto de conviver com as pessoas. Sempre existe a mente social coletiva dos seres humanos, existe o intelecto, existe o, como fala, toda a ação por trás desses mecanismos, existe a realidade da pessoa e basicamente a pessoa ela vai agir muito por instinto, por os sentimentos, que é a parte animalesca da pessoa, e por, como fala, e muito pelas situações. Mas vamos lá. Tem um lugar que eu não gosto de trabalhar, que fica na Bela Vista, e hoje eu fui obrigado a trabalhar porque o amigo meu lá, ele não foi trabalhar porque ele precisava de um dia de folga, aí eu fui no lugar dele. Mas já no primeiro dia, primeiro dia que eu fui fazer um favor a uma pessoa, fui naquele local, lá na Bela Vista, a dona veio, desceu da escada e veio falar comigo. E aí eu só concordei com ela, tudo. Aí ao ver a dona, eu percebi que ela era uma pessoa extremamente fria, extremamente racional, perfeccionista e ainda achava que ela era uma princesa da Disney, né? Mas a princesa da Disney eu acho que já passou um pouco do ponto, né? Porque a princesa da Disney provavelmente não seria uma pessoa extremamente fria, né? Segundo os desenhos, né? E ela, como fala, ela faz tudo isso para alcançar os objetivos e ela, como fala, automaticamente impõe um ponto de vista, uma realidade, uma vida às pessoas, e as pessoas simplesmente não têm escolha de seguir, a não ser fazer tudo o que ela quer, né? Então ela tem um gênio muito forte, ela é extremamente possessiva, e as pessoas simplesmente são bichinhos dela, né? E aí, já no primeiro dia eu não fui com a cara dela, aí me insistiram para ir lá, aí eu já mandei a real lá para a pessoa, olha, então, eu faço muito mais dinheiro num lugar do que nesse lugar aqui na Bela Vista, né? E aí eu falei lá pro moço lá, aí hoje ele foi lá, aí tava um pessoal lá, aí hoje a minha moto, hoje acabou meu gás, eu tava no horário de fazer comida, não era o horário de eu sair, meu celular tava descarregado, eu tava bem cansado hoje de manhã, aí agora de tarde eu tava 100%, mas só que acontece, eu queimo tanta caloria que eu fico extremamente cansado. Eu comecei a queimar caloria, né? Eu já não queria comer muito agora, mas eu vou até insistir em comer mais alguma coisa e dormir. Eu já comi abacate, eu já comi abacate, salgadinho, né? Salgadinho, não salgadinho, mas aqueles biscoitos salgados, né? Abacate, salgadinho e assim, uma parte de chocolate meio amargo. Mas voltando à questão aqui, aí o que acontece? O pessoal lá do serviço lá, primeira pessoa perguntou meu nome, para querer saber se o meu nome era falso, né? Porque meu nome não, se você olhar pela aparência não vai bater, mas se você perceber, orelha é muito grande, queixo pequeno, se eu não tivesse deficiência, meu nariz ia ser gigante. E a minha cabeça, se vocês perceberem, eu tenho meu ombro, né? Eu ainda estou com uma massa muscular, mas a minha cabeça é muito maior do que o meu corpo, né? E isso automaticamente se caracteriza pelo aquele meme nazista, né? Que eles falavam a característica de judeu, que eles têm tudo mais brilhante, a cabeça muito maior do que o corpo, a orelha muito maior do que o corpo, o nariz muito maior do que o corpo. A parte daqui é meio desproporcional, e os semitas têm essa parte desproporcional, os índios têm, que também são semitas, né? Os japoneses têm, os chineses eu acho que a cabeça deles não é muito grande, eu não sei porquê, mas eles também são semitas. Os caras vivem fazendo procedimento estético, aqueles caras lá que cantam aquelas músicas de lavagem cerebral, né? O governo coreano lá,
quer que o povo coreano se reproduza, então eles ficam injetando dinheiro em um monte de mulher e um monte de cara lá, tudo afrescalhado para as pessoas sentirem desejo sexual para reprodução, né? E existe um monte de babaca que nem entende isso. Voltando à questão aqui. Aí os caras me trataram mal na empresa lá. Primeiro, depois aprontaram comigo. Aí uma outra pessoa que não tem nada a ver com a empresa lá falou que para eu me dar a explicação. Eu falei, eu não tenho bola de cristal. Mas me daria vontade de falar, não, eu tenho bola de cristal e aconteceu isso, né? Aí eu já ia ser tratado como um maluco, né? Falar, não, eu vi a dona do estabelecimento dessa escada e eu li a mente dela, aí depois eu li a mente de um, a mente do outro, a mente do outro, a mente do outro, né? Mas eu faço igual acho que o maior inimigo do Musashi, que jogou a bainha no lago lá de raiva do Musashi no mar, né? Que ele era um cara extremamente intelectual e tal, mas com o Musashi ele perdeu a linha, porque o Musashi fedia, se atrasava e tal, mas o Musashi ele usava isso como técnica, né, de luta. Voltando à questão aqui, aí aprontaram comigo 4, 5 vezes. Na quinta vez eu falei assim, não, eu vou até o estabelecimento lá e eu vou perguntar, e aí, o fulano de tal sumiu? Não, tá aqui. Ah, tá aí, posso pegar? Pode. Aí eu falei assim, o cara me perguntou várias vezes, eu fiquei repetindo. Porque tem um moço lá que ele é um pouco despersonalizado, né? Ele tem muita pulsão sexual feminina. E tem um outro cara lá que é jovem e ainda é sonhador, né? Quem veio a mim, eu peguei e joguei a maior PNL nele, né? Eu perguntei, eu falei assim pra ele assim, e aí, a dona daqui, ela como fala, ela realmente tem a personalidade e tal? Aí ele foi falar, ela é difícil. Aí eu falei assim, não, é porque eu vi ela descer a escada, ela foi conversar comigo, na hora eu entendi a personalidade dela. Aí eu comecei a soltar a PNL, eu falei assim, então, ela tem uma personalidade extremamente difícil, ela é uma pessoa extremamente dura, ela é uma pessoa extremamente fria e ela não se importa com ninguém porque ela só pensa na razão e ela cria um posicionamento para vocês que vocês precisam ser 100% eficientes, né? E isso é uma imposição que ela põe e essa é a verdade de vocês. Porém, ela não tem sentimento nenhum por vocês, muito menos por mim. E ainda ela se acha uma princesa da Disney, uma deusa, né? E além de ela impor o ponto de vista dela para vocês, ela faz com que vocês vivam a vida dela, ela faz com que vocês realizem os sonhos dela, mas vocês nunca vão ter nada, nunca vão aproveitar de nada. Porque vocês têm que manter a estrutura de escravidão e pirâmide dela, né? E aí, né, vocês nunca vão ter escolha. Esqueci, acho que é um provérbio que fala que se a minha vida é um verbo indiano, se a minha vida ela realmente é minha ou ela foi construída por alguém, né? Eu esqueci como que é esse provérbio, e esse provérbio ele explica sobre a mente social coletiva e as cobranças das pessoas, aquilo que você foi ensinado é uma realidade que você está imposto e você não tem nem escolha para sair dessa realidade e você precisa, como fala, você acredita nessas coisas que nem são verdade, você nem sabe o que é verdade, né? Então, na hora quando eu comentei essa PNL pro cara, eu desarmei o cara. Aí, peguei isso aí e voltei pra loja. Aí o outro já começou a tocar terror. Não, e que você pode perder dinheiro e não sei o que, tal, blá, 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 blá. E nem sou funcionário de lá, mas os dois estavam aprontando comigo o dia todo, né? E aí como falo, os dois aprontaram comigo. Um indivíduo que fica tentando copiar a dona do estabelecimento, perdeu totalmente a vontade de trabalhar. E eu falei que ele tem muita pulsão feminina. Então o bicho já vidrou em mim. E aí eu até comentei, falei assim, geralmente as pessoas, eu sou sensitivo, geralmente as pessoas,
ou elas têm muito medo de mim, ou eu não falei que as pessoas ficam doentemente apaixonadas por mim, ou as pessoas ficam com ódio, eu não expliquei o motivo da questão. E aí o outro indivíduo que estava aprontando comigo também, ele ficou com medo, os dois ficaram com medo, tanto que o primeiro indivíduo, quando eu soltei a PNL, falou assim, não, mas ela não fica com raiva do pessoal que está trabalhando, ela fica com raiva que nós que atendemos os clientes, né? Aí eu não fui debater com ele porque o cara não tem nem neurônio, só disse que era uma pessoa perfeccionista e que os caras abrem mão da personalidade porque depende daquela mulher, e a mente social coletiva faz com que todos se moldem e criem um padrão de comportamento da mente social coletiva daquela mulher por causa dos problemas da vida dela, e ela é muito invasiva, ela invade muito espaço e ela acha que é a dominadora absoluta. Os caras se tornam clones dessa mulher, né? E ela escolhe caras até com uma personalidade fraca, tanto o novo e o outro moço, né? E as outras pessoas e todo mundo ali tem um comportamento estranho, eles se comportam como se fossem vítimas de um indivíduo que tem um transtorno narcisista e um transtorno profundo de personalidade, né? Eles estão sempre com medo, né? Em pleno século 21, 22, sei lá, 2023, as pessoas elas se comportam como se tivessem em Javanzan, né, Os Miseráveis, né? Aqui no Brasil aqui todo mundo é miserável, mas tem algumas pessoas que estão livres, mas existem certos lugares de emprego que as pessoas se comportam como se fossem coisas do seu dono, né? Aí o cara ele nem percebeu que eu tinha comentado sobre o padrão comportamental. Ele quis explicar que ela não pega no pé. Porém, a questão é, se ela pega no pé dos caras e eles estão todos com medo, se eles não podem errar, eles estão com medo porque eles não podem errar, imagine se eu não acertar aquilo que eles querem, né? E hoje para mim deu tudo errado para sair de casa e no serviço os caras aprontou, mas o que aconteceu? Os caras começaram a aprontar no serviço, eu apertei o botão do foda-se, aprontando comigo. E eu, foda-se, 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 mas mesmo assim não consegui carregar celular. Carreguei celular, arrumei confusão com os caras. Não comi, né? Fez até mal para minha saúde. E aí, voltando à questão aqui, até fazendo um outro comentário, quando eu realmente começo a ficar estressado, eu consigo falar no passado, no presente e no futuro. As minhas respostas, elas se encaixam em todos os tempos existentes, né? Quando eu fico com muito ódio, eu fico como se tivesse uma consciência ômega, ou uma mente ômega, ou uma mente onisciente, né? E até pela resposta que eu dei pro cara, e o cara me respondeu errado e tal, eu resolvi ficar quieto, porque eu queria um jogo tão complexo que a pessoa não consegue acompanhar meu raciocínio. Aí voltando à questão em si, né? Além da questão ômega e tal, eu sinto muito nojo e muito ódio da mente social coletiva. Eu não gosto das pessoas, eu não gosto de conviver com as pessoas. Eu acho que é muito melhor eu viver sozinho. Eu não tenho paciência de lidar com ninguém, nem com mulher, nem com homem, nem com ninguém. Para mim é insuportável lidar com as pessoas, porque as pessoas elas ficam muito presas às coisas mundanas e não têm consciência. Geralmente as pessoas me julgam muito pela minha cor, pela minha deficiência, e aí eu começo a bater de frente com a pessoa automaticamente quer me destruir, eu sei disso, e começo a brincar o tempo inteiro com a pessoa, mostrando o tempo inteiro que a pessoa é burra. Às vezes a pessoa gosta muito de mim, mas ela fica com medo porque ela vê que eu sou mais ou menos o seguinte: eu pego uma flecha aqui e acerta a 500 quilômetros de distância, bem no alvo que eu queria acertar. Então as pessoas ficam inseguras, mas por que ele é assim? Por que ele é dessa maneira? E tem pessoas que ficam o tempo inteiro com medo de mim, né? Pessoalmente, né? Porque as pessoas não compreendem a minha presença, né? Nossa, eu tô muito cansado. Vou ver se eu como mais alguma coisa e já volto para fazer outro vídeo. E aí, resumindo, eu contei a situação.
Eu sinto muito nojo das pessoas porque eu não suporto ver o que elas pensam. A mente das pessoas são muito previsíveis, a maioria das pessoas agem por instinto, a maioria das pessoas tem QI baixo, as pessoas não têm discernimento, as pessoas não agem pela razão, né? As pessoas, o que nos diferencia nós dos animais é que nós podemos entender todas as nossas causas, todas as nossas consequências e o porquê das nossas escolhas. E qual é a consequência das nossas escolhas? Nós, seres humanos, conseguimos mudar completamente o nosso destino. Isso se chama livre-arbítrio. Nós conseguimos enxergar para frente. Porém, as pessoas estão tão viciadas na vida que elas têm, que elas simplesmente agem simplesmente pela vida, né? Que elas vivem, né? Ou que elas foram doutrinadas, ou que elas foram domesticadas. E um animal, o animal ele tem toda a inteligência dele, ele tem até uma inteligência racional, simplesmente para agir pelos instintos dele. E os seres humanos, eles só utilizam a sua inteligência para alcançar suas vontades, não para ser seres humanos. Até essa é a questão mais importante do judaísmo. Por que Satanás resolveu cometer suicídio, querer destruir Deus, Jesus Cristo e tal, né? Mas as pessoas são tão burras, são tão animalescas, que nem sabem que isso está escrito na Bíblia e nem sabem que só agem para alcançar o seu próprio vitupério, né? As pessoas são imundas, nojentas, a grande maioria mundanas, adoradoras da carne, né? Então, eu odeio a sociedade, eu odeio viver em sociedade, eu odeio as pessoas, eu odeio olhar para os seres humanos, eu odeio tudo, né? Porém, apesar de ter tanto ódio assim, existem indivíduos que são como tesouros enterrados no céu, né? Ou escondidos no céu, né? Falo aí para vocês.